Certa vez, Aristóteles afirmou que o ouro era resultado da água solidificada no solo e misturada com os raios do sol. Outros acreditavam que ele era produzido com a ajuda da pedra filosofal. Quando os antigos incas avistaram o metal pela primeira vez, pensaram que era uma substância proveniente das lágrimas de uma criatura mítica. No entanto, a verdadeira origem parece ser muito mais grandiosa e remonta a um passado distante, há aproximadamente 3,9 bilhões de anos. Naquela época não havia pessoas, animais ou dinossauros na Terra. Era uma era em que formas de vida simples estavam apenas começando a se formar. Nosso planeta era como um imenso caldeirão de elementos químicos, com vulcões em erupção, terremotos e relâmpagos acontecendo constantemente. Nesse período, enormes asteroides percorriam o sistema solar, atingindo Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e possivelmente até a Lua, deixando grandes crateras. Os metais encontrados nas profundezas da Terra são difíceis de obter, mas foram trazidos à superfície pela chuva de meteoros ocorrida há bilhões de anos. Existem duas teorias sobre como os elementos da tabela periódica, como o ouro, se formaram. A primeira sugere que poderosas explosões de supernovas em outros lugares do universo criaram esses elementos, enquanto a segunda teoria aponta para a fusão de duas estrelas de nêutrons como a origem do ouro e outros metais. Em 2017, os astrofísicos observaram a colisão de duas estrelas de nêutrons pela primeira vez e encontraram vestígios de metais pesados, incluindo ouro, utilizando detectores de ondas gravitacionais. Isso fortaleceu a segunda teoria como a mais provável. E de fato, se olharmos para além do surgimento das estrelas, vemos que nuvens de poeira e gases espalhados pelo universo se misturam e combinam para formar novos objetos, incluindo estrelas e, eventualmente, planetas. Esses elementos são essenciais para a formação da vida, uma vez que os corpos celestes em colapso produzem a energia vital que dá origem às estrelas. Quanto à extração de ouro na Terra, esse valioso metal é encontrado em grandes depósitos subterrâneos, escondido dentro de extensas áreas de rocha. Trabalhadores usam picaretas, pás e máquinas para extrair pedaços brilhantes, que são posteriormente dissolvidos em um ácido especial para separar o metal dos sólidos. Após esse processo, outras substâncias são removidas através de fusão ou vaporização. O ouro é então verificado para determinar sua pureza, sendo 99,9% uma referência comum. Outros metais raros, como ródio e irídio, também têm origem estelar e são extremamente valiosos devido a seus usos práticos. Esses metais têm a capacidade de transformar gases nocivos em inofensivos, sendo amplamente utilizados na fabricação de catalisadores automotivos, por exemplo. Comparando a força de diferentes metais, depende de 4 critérios, incluindo a resistência à atração, sendo o tungstênio um dos menos elásticos entre eles. Outro critério importante é a resistência à compressão, sendo o cromo um dos metais mais fortes nesse aspecto. Em seguida, temos a resistência ao escoamento, que pode ser testada dobrando e quebrando uma haste ou viga feita de qualquer metal. O titânio mostra-se muito bom nesse critério. Por fim, avalia-se a resistência ao impacto, que mede a capacidade do elemento de resistir a ser derrubado ou atingido. Neste aspecto, o ferro apresenta bons resultados. Cada metal possui seus próprios pontos fortes e fracos. Por exemplo, o cromo tem alta resistência à compressão, mas fica fraco se esticado. Por esse motivo, as pessoas criam ligas metálicas para combinar suas melhores características. A substância mais rara do mundo é o astato.
Há apenas cerca de 25 gramas dele encontrados em todo o planeta, e sua taxa de decaimento é igual à velocidade de sua formação, tornando sua quantidade na natureza praticamente constante. Embora tenha sido descoberto no final do século XIX, ainda sabemos pouco sobre esse elemento. É considerado o mais pesado de todos os halogênios, um grupo de não-metais que inclui flúor, cloro, bromo e iodo. O astato é o mais semelhante a OS metais em suas características, possuindo um baixo ponto de fusão e condutividade térmica e elétrica limitada. Na forma sólida, apresenta uma cor escura. O astato é altamente radioativo e é quase impossível encontrá-lo na natureza. No entanto, os cientistas aprenderam a sintetizá-lo artificialmente. Sua utilização é ainda limitada devido à sua radioatividade, mas experimentos têm sido realizados em laboratórios para tratar doenças da tireoide. Considerando a existência de uma segunda Terra, teríamos dois cenários distintos. O primeiro seria catastrófico, pois dois planetas massivos não poderiam coexistir tão próximos e eventualmente colidiriam ou seriam empurrados. Isso resultaria na destruição de ambos os mundos ou em um processo de colisão prolongado, transformando-os em um único planeta gigante com seus restos circulando como anéis. O segundo cenário, embora mais lógico, seria altamente improvável. A segunda Terra precisaria seguir a mesma órbita que a nossa, recebendo a mesma quantidade de luz solar, o que a tornaria quase idêntica ao nosso planeta. Isso, no entanto, seria praticamente impossível, dada a precisão necessária para tal alinhamento. Hipoteticamente, se existisse uma segunda Terra em uma órbita semelhante à nossa, a astronomia e a astrofísica receberiam enormes investimentos para estudar esse planeta. Poderíamos encontrar semelhanças e diferenças em seu clima, água líquida, continentes e talvez até mesmo vida. Seria necessário considerar que a vida em uma segunda Terra poderia ter se desenvolvido de forma diferente da nossa, talvez evoluindo de maneira única. Nossos conceitos sobre a evolução poderiam ser desafiados, e a possibilidade de formas de vida muito distintas das que conhecemos aqui seria uma grande fonte de interesse científico. Enviando sondas e equipamentos para esse planeta, os cientistas buscariam aprender mais sobre sua composição, clima e possíveis formas de vida. Contudo, devido à distância e à complexidade das viagens interestelares, isso ainda permanece no campo da ficção científica e da imaginação, sendo um cenário hipotético emocionante, porém improvável de se tornar realidade nos dias atuais. Uma missão similar em Marte foi bem sucedida, então não devemos encontrar problemas com esta. Os habitantes da Terra estão ansiosos para saber o que encontraremos do outro lado. No entanto, levará vários anos para que a nave chegue lá. Curiosamente, 2 dias após o lançamento, ela retorna. Mas esta não é a nossa sonda espacial. Durante todo esse tempo, os habitantes da segunda Terra também observavam o nosso planeta. Em dado momento, eles também enviam uma sonda, feita dos mesmos materiais que a nossa, equipada com uma câmera e dispositivo de gravação. As pessoas estão preocupadas porque o astromóvel, como o chamam, se assemelha a uma aranha mecânica. Será que nesse mundo habitam tarântulas gigantes? Os cientistas perceberam que precisamos nos comunicar e, assim, enviamos um sinal de rádio com informações sobre nossa civilização. Nossos vizinhos espaciais respondem com símbolos estranhos que lembram rabiscos. Linguistas do mundo todo estão tentando decifrá-los. Decidimos fazer uma última tentativa de estabelecer contato e enviamos um vídeo explicando, através de gestos e sinais, que desejamos paz e colaboração. A resposta não demora muito.
Recebemos o arquivo de vídeo deles e, ao reproduzi-lo, é chocante. Vemos dinossauros em trajes robóticos. A vida na Segunda Terra se desenvolveu de forma semelhante à nossa, mas os dinossauros tornaram-se inteligentes ao longo de milhões de anos de evolução. Os dinossauros emitem sons que lembram rugidos, apontando suas garras para a imagem da nossa Terra, e depois começam a rir. A gravação termina. A mensagem é interpretada como um possível anúncio de invasão. Por vários anos, trocamos mensagens com os dinossauros e começamos a entendê-los melhor. Descobrimos que eles também desejam paz. Eles nos contam que seu planeta já foi habitado por seres semelhantes aos humanos, mas uma grande inundação os exterminou. Os dinossauros conseguiram sobreviver e evoluir, tornando-se seres inteligentes. Levará muitos anos até que as pessoas possam colocar os pés no planeta deles. E quando isso acontecer, a humanidade se sentirá aliviada, percebendo que não estamos sozinhos. Se não houver vida inteligente na Segunda Terra, as pessoas também ficariam felizes, pois teríamos a certeza de que sempre teríamos outro lar. Talvez devêssemos começar a explorar a gêmea da Terra imediatamente, ou começar a minerar seus recursos para reabastecer os nossos. De qualquer forma, nossas vidas não mudariam imediatamente, pois aquela Terra está muito longe do nosso planeta. Dezenas de gerações viveriam antes que as pessoas começassem a se estabelecer na Segunda Terra. Enquanto isso, o planeta natal estaria perdendo cada vez mais recursos. Se acontecesse de termos a possibilidade de estabelecer contato ou colonizar a Segunda Terra, possivelmente apenas os mais ricos poderiam ir no início. Com o tempo, viagens espaciais se tornariam mais acessíveis e a população cresceria. No entanto, eventualmente, as pessoas também começariam a procurar um novo lar entre as estrelas. Há até teorias que sugerem que seres semelhantes a polvos poderiam ser visitantes de outro planeta semelhante ao nosso. Essa ideia é apenas uma hipótese, mas, de fato, a evolução da vida em outros mundos poderia ser surpreendente e única, apresentando novas formas inteligentes. No século XVIII, as taxas de importação de abacaxi eram tão altas que tê-lo em casa era símbolo de riqueza. As pessoas compravam um abacaxi e o exibiam sem comê-lo ou sentir seu sabor. É curioso que toda a população de nosso planeta pudesse ser acomodada no estado do Texas. A área deste estado americano é de quase 70 mil quilômetros quadrados, o que daria espaço suficiente por pessoa. Outro fato interessante é que se alguém acidentalmente esquecer um pote de mel guardado e alguém o encontrar alguns séculos depois, ainda poderá comê-lo. O mel é um daqueles alimentos que podem ser preservados por muito tempo, pois é rico em açúcar e contém pouca água, o que impede o crescimento de bactérias e micróbios. Alguns outros alimentos que podem durar quase para sempre incluem arroz branco, vinagre, molho de soja e leguminosas secas. Já os ácaros leitores, que se alimentam de mofo microscópico e fazem buracos em livros mal guardados, possuem táticas específicas para pegar coelhos. Você sabia que o plástico bolha foi inicialmente concebido para ser papel de parede? Seus criadores pretendiam inventar um papel de parede de plástico com algum tipo de suporte de papel ou outro material. Falando em invenções, a Torre Eiffel precisa ser repintada a cada 7 anos, exigindo uma quantidade significativa de tinta, equivalente ao peso de 10 elefantes. Ela também cresce até 15 cm no verão, devido à expansão do ferro de que é feita com o calor. A Rússia é maior que Plutão em termos de superfície, com mais de 388.500 km², enquanto Plutão possui apenas 10.200.000 km².
Surpreendentemente, se juntássemos todos os planetas do nosso sistema solar, eles caberiam entre a Terra e a Lua, cuja distância média é de quase 386 mil km. E o diâmetro total de todos os planetas próximos uns dos outros é ligeiramente acima de 375 mil km. O Oceano Pacífico é maior que todas as massas de terra em nosso planeta juntas. Além disso, alguns tubarões vivem dentro de vulcões submarinos e os cientistas conseguiram muitos detalhes sobre eles enviando mergulhadores para investigar. Os abacates nunca amadurecem enquanto estão nas árvores, então os agricultores utilizam algum tipo de armazém para mantê-los frescos até a colheita e venda. As estrelas do mar são criaturas fascinantes, sem sangue ou cérebro centralizado. Elas têm um sistema nervoso que as torna sensíveis a certos estímulos, como luz ou toque. Curiosidades sobre animais e fatos históricos intrigantes continuam a nos surpreender, tornando o mundo ao nosso redor ainda mais interessantes.